e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar os entendimentos para que todos possam entender a vontade de Deus para suas vidas. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: o Deus deste século, referindo-se ao diabo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, a luz da palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Quem me segue não andará nas trevas. Então, você, amiga e amigo, que participa destas nossas lives, você há de convir o seguinte, que a sua vida, assim como a minha, a vida de cada um de nós, depende da nossa decisão, da decisão pessoal, individual de cada um de nós. Então, quando uma pessoa entende a palavra de Deus, percebe a clareza, a grandeza, o poder que há na palavra de Deus, quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela está crendo em Deus, de fato e de verdade. E quando ela crê de fato e de verdade em Deus, então, de fato e de verdade, o Espírito Santo vem sobre ela. É como um casamento, um matrimônio. É um pacto entre a pessoa que crê e Deus. Então, quando uma pessoa crê no Evangelho, é porque o Espírito Santo tirou as vendas dos seus olhos e ela finalmente entendeu. Puxa, quantas vezes eu já li esse texto e nunca compreendi. Agora eu estou entendendo por quê. É que as vendas dos meus olhos caíram e agora eu posso ver com clareza. Então, a luz do Evangelho, minha amiga e meu amigo, é que nos dá o entendimento da verdade, o entendimento do Senhor Jesus nas suas palavras. E quando a pessoa entende a palavra do Senhor Jesus, então a luz do Evangelho, a luz da liberdade, a luz da verdade resplandece dentro dela. E ela, então, se rende, se entrega àquelas palavras. Ela assume aquela fé. E isso é o que faz a diferença entre os que creem dos que não creem. A maioria não crê. A maioria diz que crê, mas na prática não crê porque não obedece àquilo que crê. Jesus disse, olha só, Jesus disse para os judeus
Não era uma raça pura e simplesmente. O judeu era o povo escolhido por Deus. Jesus era um judeu. Ele veio da tribo de Judá. Jesus era judeu. Mas, por exemplo, os judeus haviam se apegado ao Monte Sinai, à lei que Deus havia dado no Monte Sinai. Mas eles não seguiram a lei que Deus lhes havia dado. Então, eles ficaram completamente cegos com respeito ao entendimento de Deus. Eles não entendiam Deus. Jesus disse assim, olha só que bacana, se Deus fosse o vosso Pai, com certeza me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele, Deus, me enviou. E por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí ele continua. Vós, os judeus, estava falando com os judeus, vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Ele conheceu a verdade, mas não se firmou na verdade. E é isso que tem acontecido muito, mas muito, entre os religiosos. E aconteceu na época de Jesus e continua acontecendo nos dias de hoje. Muitas pessoas se apegam à letra da palavra, mas não se apegam ao espírito da palavra. Ficam sem entendimento. Por isso que não entendem a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é como se fosse grego para elas. Mas é a palavra de Deus que ilumina o nosso entendimento, que abre os nossos olhos para com o que é real, verdadeiro, concreto. Jesus disse então para eles, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Por isso existe tanta mentira neste mundo. As pessoas preferem agradar a mentira do que a verdade. A mentira dá acesso ao sucesso. A mentira dá acesso rápido às riquezas, ao que o mundo oferece, às ilusões, às fantasias. Só que a mentira não permanece. Cedo ou tarde, ela vem à tona e desmascara o diabo e os seus seguidores. Mas quem anda na verdade, se firma na verdade, porque se firma em Jesus. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando uma pessoa se apega à palavra de Deus e confessa essa palavra e segue essa palavra, é claro que a luz do Evangelho, da verdade, ilumina o seu entendimento.
resplandece na vida daquela pessoa. Então ela é livre. Livre de quê? Livre da mentira, livre deste mundo. Então, nós vivemos entre dois senhores. O senhor da mentira é o diabo e o senhor da verdade, que é Jesus. O diabo é o pai da mentira. Jesus é a verdade. Ele é a própria verdade. Então, quem segue Jesus, com certeza, segue a verdade, vive na verdade, odeia a mentira, odeia o engano. Por quê? Porque a verdade se revela para ela na palavra de Deus. E quem revela a verdade para ela é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, é o Espírito de verdade que nos guia os que amam a verdade e odeiam a mentira. Os que perdem, você sabe que quando a pessoa fala a verdade, quando a pessoa é correta, é sincera, é franca, é transparente, ela não tem medo da mentira, porque ela está na verdade. Mas quando a pessoa anda na mentira, ela quer se aproveitar da mentira e tirar vantagens. E é aí que as pessoas se enganam. Elas podem tirar vantagens no início, por algum tempo, mas não por todo o tempo, porque cedo ou tarde a mentira é revelada, porque ela é escuridão. A mentira é treva. Quem anda na mentira se ilude com as mentiras do diabo. Ganha no princípio, mas depois perde tudo. E o pior de tudo, perde o que é mais precioso, a maior riqueza, que é a sua alma. Porque ela se entrega para a mentira que traz facilidade. Ora, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, não somos perfeitos. Não, nunca fomos. Mas uma coisa nós praticamos, a verdade, que é aquilo que nós aprendemos, que vem de Deus, vem do Espírito de verdade. Então, quando o pastor, o bispo, a esposa, ou quem quer que seja, oficial da Igreja Universal do Reino de Deus, usa da mentira, é óbvio que mais cedo ou mais tarde vai ser desmascarado, vai ser envergonhado, vai perder tudo. Por quê? Porque serviu à mentira, serviu ao diabo. E você sabe, quem serve à mentira, da mentira vai colher os seus frutos. E eu pergunto, que frutos são os da mentira? Bons? Não. Os frutos da mentira são os piores possíveis, que são os frutos do diabo. Então, você me assiste nesse momento. Você ouve a palavra de Deus. Se a palavra é de Deus, se eu falo as palavras de Deus, se eu ensino a palavra de Deus, se eu ensino aquilo que eu prego, que eu vivo, então, cedo ou tarde, você vai se identificar comigo porque você é da verdade. Porque quem anda na verdade anda na luz. A luz de Deus, a luz do Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que é Jesus, que é o Espírito Santo, ele vai iluminar e a verdade vai prevalecer. Sempre foi assim. Jesus, em princípio, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi preso, foi caluniado, não é isso? Jesus foi chamado de mentiroso. Jesus
foi condenado pelos mentirosos. Jesus foi preso, foi chicoteado, gemeu pelos mentirosos. Pelos mentirosos. E mataram Jesus. Mas não se pode matar a verdade. Não se pode acabar com a verdade. Até hoje, a verdade permanece. Até hoje, a verdade prevalece. E vai continuar prevalecendo. Porque a verdade carrega o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. Então, por exemplo, nós começamos hoje o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel, você sacrifica as informações deste mundo, você sacrifica as ilusões, você sacrifica tudo que o mundo oferece para se firmar naquilo que Deus falou, que é a sua santa palavra. Então você, durante 21 dias, nós vamos beber da verdade, comer do pão da verdade, de verdade. Vamos viver assim, pensar na verdade, vivenciar essa verdade. Então, quando nós sacrificamos a mentira desse mundo, as mentiras deste mundo, e vivemos pensando na verdade, como agradar a verdade, como viver a verdade e pela verdade, então nós vamos colher os frutos dessa verdade. É claro que muitas pessoas dizem assim, mas eu fiz o jejum de Daniel várias vezes, mas não recebi o Espírito Santo. Claro, nem poderia receber. Por quê? Porque você tomou informações da verdade, mas você não praticou a verdade, não viveu, não vivenciou a verdade. Porque não basta você acreditar na verdade, você tem que viver a verdade. Você tem que falar a verdade. É melhor, se você não quer falar a verdade, é melhor você ficar calado. Mas não fale o que não é verdade, porque senão você vai ter que colher os frutos daquilo que você falar que é mentira. Então, o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então você, por exemplo, você está ligado aqui nesta live todo santo dia. Então todo dia você ouve uma palavra de fé, uma palavra de Deus, porque nós ensinamos a palavra de Deus, a palavra da verdade. Se você não pratica, se você não obedece, se você não segue, se eu não sigo essa verdade, se eu finjo segui-la, cedo ou tarde, eu vou ser desmascarado como falso, como mentiroso. Mas nós vimos fazendo isso há quase 50 anos. 50 anos que nós vivemos assim. Todo santo dia, todo santo dia. Antigamente era na rádio. Depois ficamos na televisão. Hoje nós usamos a internet. Então, nós, há 50 anos, quase 50 anos, nós vimos falando da verdade, ensinando a verdade, falando sobre a verdade. Quem adere à verdade recebe os benefícios da verdade. Mas quem gosta da verdade, mas segue a mentira, vai se dar mal, porque não está seguindo a verdade, está seguindo a mentira. A gente sabe, você sabe, está escrito que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia a verdade,
e vive da verdade, então dos frutos da verdade você vai colher. É o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, que Jesus dá. Só Ele pode dar o Espírito de verdade, batizar com o Espírito de verdade. Mas, quando a pessoa diz que acredita, que crê, mas, de vez em quando, ela escapole para o mundo da mentira. Então, ela está mostrando que ela está querendo agradar gregos e troianos. Ela está querendo agradar a Deus e o diabo. E não tem como fazer isso. Ou uma coisa ou outra. Não há como você se dividir entre a verdade e a mentira. Ou é ou não é. Então, quando Jesus disse para os seus ouvintes, no caso aqui eram os judeus, ele disse: se Deus fosse o vosso, certamente eu saí do Pai, eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E por que não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Quem vivia na mentira, ou quem vive na mentira, odeia ouvir a verdade. E ele disse mais para aqueles judeus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. É o que falamos ainda há pouco, né? Há pessoas que usam da verdade por um tempo, 2 tempos, mas não por todo o tempo. Chega um momento, porque ela é da mentira, ela deixa a verdade e vive da mentira, porque a mentira, a princípio, oferece mundos e fundos, vantagens. A verdade não. A verdade você tem que lutar. Você tem que sacrificar. Você tem que dar o melhor de si. Então, quando a pessoa não se firma na verdade, cedo ou tarde, ela vai cair. Ela vai sair fora. E quem é da verdade e quem é da mentira? Não sei. Eu sei de mim. E levo para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. Nós vamos falar sobre esse assunto, continuar falando sobre esse assunto, porque isso é extremamente importante para a sua vida, porque você colhe hoje o que plantou ontem. Eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu plantar hoje. Sempre foi assim. Quando nós conhecemos a verdade e gostamos e amamos a verdade, então nós semeamos a verdade, vivemos na verdade. Quando a pessoa gosta da mentira, ela vive da mentira. E ela, aparentemente, inicialmente, ela tem vantagens, porque usa da mentira. É o vendedor que quer ganhar dinheiro, quer ter mais lucro, ele fala da mentira. E as pessoas que acreditam na mentira, que vivem na mentira, acreditam na mentira. E são vítimas da mentira. Não é verdade? Essa é a realidade. Amanhã nós falaremos mais a respeito disso, porque isso aí faz separar o joio do trigo, a verdade da mentira. E quem ama a verdade, obviamente vai segui-la. Quem quer lucro imediato, quer ter sucesso imediato, quer resultados imediatos, então usa da mentira, do engano, de maquiagem. E, consequentemente, vai colher os frutos dessa maquiagem. Com certeza. Vai colher os frutos. Porque nós colhemos os frutos hoje do que plantamos ontem. Colheremos os frutos amanhã do que estamos plantando hoje. Qual a semente que você tem
semeado na sua vida? A quem você tem servido até hoje, até agora? Se você serve a mentira, você está a serviço do diabo. Se você serve a verdade, você está a serviço de Deus. Mas não é servir apenas um dia, outro dia, não. É servir todo o tempo. Quem serve a mentira todo o tempo. Quem serve a verdade, de verdade, segue a verdade todo o tempo e colhe os frutos da verdade. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.